Olá, voltando para falar do classicismo em Portugal. Então, nós estamos no século XVI, em que um período em que estava se despontando o capitalismo, o mercantilismo, a mercancia. Então, Portugal, interessado aí nas especiarias que vinham do Oriente, ele tem, né, esse desejo, né, em se aventurar, em desbravar os mares aí para poder chegar até as Índias, atrás dessas especiarias, canela, o cravo, porque naquele tempo não havia geladeira e eles conservavam os alimentos, principalmente a carne, utilizando especiarias, canela, cravo, noz moscada, é, e tantas outras, né, que a gente conhece, que vem de lá. E nós vivemos então esse período, né, além do capitalismo, da mercancia, é o período das grandes navegações, em que Portugal aí se preparava para desbravar os mares. Então eu queria recuperar algumas das características do classicismo para podermos adentrar na literatura portuguesa. Então, antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, centro do universo, e vamos lembrar aí a pintura de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que é o símbolo do antropocentrismo, o hedonismo, que é a busca pela satisfação dos desejos humanos, o carpe diem, aproveite o dia porque a vida é passageira, a vida passa rápido, o racionalismo, que é a capacidade de raciocinar, de pensar, né? Uma visão voltada para o pensamento, o cientificismo, o neoplatonismo, que é o amor sensual e ao mesmo tempo platônico, e período em que Portugal está aí nas grandes conquistas marítimas. Vai se destacar o escritor Francisco de Sá Miranda. Ele esteve na Itália e lá ele entrou em contato com o poeta Francesco Petrarca. Então, inspirado, né, nos trabalhos, nos escritos de Petrarca, ele começou a utilizar essa visão mais humanista e inovadora. Sá de Miranda trabalhou com a medida nova, que são os versos decassílabos, né, 10 sílabas métricas, mas ele também usou a medida velha, que são 7 sílabas métricas. Ele tinha então uma face voltada para o passado e outra para o presente. Nos seus escritos, ele elogia a vida rústica, mas ao mesmo tempo defende a preservação da liberdade individual. Ele tem um perfil mais renascentista quando critica os costumes e a ambição provocada pelo ouro, a corrupção moral, e ele é mais conservador e moralista. Em Portugal, o classicismo compreende o período literário que vai do século XVI, entre 1537 a 1580. O marco inicial do classicismo em Portugal foi a chegada do poeta Francisco de Sá Miranda, que estava na Itália. Então, ele retorna a Portugal, trazendo essas novas ideias, né, que ele aprendeu com Francesco Petrarca. Inclusive, né, ele trouxe a nova forma de poesia, né, que é humanista, o doce estilo novo, né, que foi criado por Francesco Petrarca. Esse novo modelo, né, baseado na forma fixa do soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, nos versos decassílabos e a oitava rima. Além de Sá de Miranda, também merecem destaque os escritores portugueses Bernardim Ribeiro, 1482 e morreu em 1552, que escreveu a novela Menina e Moça em 1554. E também
Antônio Ferreira, nascido em 1528 e morreu em 1569. Ele escreveu a tragédia A Castro, em 1587. E agora, né, eu quero falar do grande escritor, grande poeta, Luís Vaz de Camões. Ele é, né, o maior escritor português, tá? E também um dos maiores da literatura mundial. A obra dele, né, se divide em épica, lírica e dramática. Vou tentar mostrar ele para vocês. Esse cara feio que dói aí. Luís Vaz de Camões. Ele nasceu em 1524 e morreu em 1580. Então, praticamente, né, um gênio, tá? O maior escritor português. Depois dele, só Fernando Pessoa. Bom, o gênero lírico dele, ele escreveu sonetos de lírica complexa, com versos decassílabos, que falam sobre a efemeridade da vida e também dos amores, tá? Ele usa muito, no seu gênero lírico, ele vai usar muito as figuras de linguagem antítese e o paradoxo. Eu vou ler para vocês, talvez o poema mais conhecido dele, né, de Camões. Amor é fogo que arde. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, esse poema, ele é decassílabo, ele é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, e as rimas, né, são A, C, né, e depois temos o B, que o A vai rimar com a última estrofe, tá, que seria o D, e o B vai rimar com o C. Então, temos aí amor é fogo que arde sem se ver, que vai rimar com dor que desatina sem doer. É ferida que dói e não se sente, que vai rimar com contentamento descontente, tá? Esse é o quarteto. Daí vamos aos tercetos, que vamos ter lá o C, que vai rimar com o E, tá? C, D e E. Então, vamos lá. Vontade, que vai rimar com lealdade. E o vencedor, né, que é a estrofe que vai ficar no meio. Depois, o último terceto, né, vai pegar, digamos, C, D, esse D aí, né? Favor, que vai rimar com amor, tá? E o amizade, né, que vai ficar solto no meio. Então, o soneto é um poema muito elaborado, né? E Camões, ele é um gênio, ele vai usar com maestria isso. Agora vamos aos paradoxos, né? É um contentamento descontente. Esse é um paradoxo, figura de linguagem que usa aí, né, uma palavra meio fora do contexto ali, tá? É uma oposição, né? Uma palavra que se opõe a outra, né? Mas ela é absurda ali, né? Contentamento descontente, cuidar que ganha em se perder. E vamos às antíteses, né? Que é a oposição. Dor que não dói, dor sem doer. Não querer e bem querer. Então, antítese, oposição. E agora vocês devem se perguntar, né? Mas o que é decassílabo, né? Então, é o verso que contém as 10 sílabas métricas mais fortes.
Essa divisão silábica do poema, ele é diferente da sílaba gramatical, tá? São sílabas métricas, a gente conta as sílabas sonoras, as sílabas musicais. Então, vou tentar fazer a escansão aí de um verso para vocês. É um contentamento descontente. Então, são 10 sílabas métricas aí, tá? Por isso, decassílabo. A gente despreza o último T. Espero que vocês tenham entendido. E o gênero épico do Camões, né, que se destaca muito, o estilo épico, são poemas longos e narrativos, que vão narrar aí as aventuras dos grandes heróis, tá? Então, esse gênero faz uma retomada ao clássico, né, ao clássico grego, né? Ele retoma os deuses, o paganismo, né, a mitologia grega. Então, tudo isso nós vamos encontrar no gênero épico de Camões. A sua grande obra épica é Os Lusíadas. Ele escreveu em 1572. Os Lusíadas é uma epopeia inspirada na Ilíada e na Odisseia, ambos poemas escritos por Homero. A Ilíada, ela vai narrar a guerra de Troia, e a Odisseia vai narrar as aventuras de Ulisses, que é um herói, né, pelo mar, e a sua volta à ilha de Ítaca. Então, em Os Lusíadas, Camões, ele vai narrar a viagem de Vasco da Gama às Índias. Essa obra foi escrita em 10 cantos, então ela se divide em 10 cantos, é muito complexo. Ela é composta por 8.816 versos decassílabos, e em oitava rima, distribuídos em 1.120 estrofes. Cada estrofe contém 8 versos, 8 oitavas, e as rimas obedecem ao esquema A, B, A, B, A, B, C, C. Eu vou ler um trecho para vocês e depois vou tentar mostrar. Canto 1. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos aí o canto 1. As armas e os barões assinalados estão ados a, né, Ana B. Então, primeiro, assinalados e lusitana, A, B. Navegados e Taprobana, A, B de novo. Esforçados, A, humana, B. Agora, edificaram-se com sublimaram-se. Então, ele é todo assim, né? Muito complexo. Em Os Lusíadas, Camões, ele vai narrar a viagem de Vasco da Gama às Índias, né? Enfrentando aí tormentas, né? Ele vai se referir, né, às divindades da mitologia grega, vai aparecer muita coisa aí. Bom, nessa viagem, ele exalta a grandeza histórica dos lusos, né, que são os portugueses. Daí o nome Lusíadas. Então, desde a fundação da nacionalidade de Portugal até a edificação do Império Ultramarino Português. Nessa epopeia, o heroísmo é ampliado, porque Camões ele canta não apenas as glórias de um herói, no caso Vasco da Gama, mas também de todo um povo, que é o povo português. Então, Vasco da Gama, ele é um herói coletivo. Vasco da Gama, na verdade, ele representa todos os portugueses, tá? É uma exaltação ao povo português. Tem a estrutura desse poema dos Lusíadas,
ele é dividido mais ou menos assim. Primeiro, a proposição, que é a apresentação do poema, tá? Ele vai falar aí, né, do passado de Portugal também, e ele vai falar dos heróis. Depois vem a invocação. Que é isso? Ele vai pedir a inspiração às ninfas do rio Tejo. Aí temos uma referência às divindades gregas, né? Em que ele vai pedir também a proteção aos navegantes. Então, ele pede inspiração para ele, para poder escrever, e pede proteção. Então, proposição e invocação tem a dedicatória, que o poema é dedicado ao rei Dom Sebastião, que foi um rei muito importante aí para o reinado de Portugal. Dizem, né, que ele foi para uma guerra em Alcácer Quibir e ele sumiu. O corpo de Dom Sebastião nunca foi encontrado. Então daí a crença, né, meio messiânica aí que Dom Sebastião vai voltar um dia, tá? Porque ele sumiu, ele desapareceu, o corpo dele não foi encontrado e há, né, a crença de que ele vai voltar um dia. Bom, a narração, tem a parte da narração, né, que é o meio aí dos Lusíadas, em que ele vai contar a viagem do Vasco da Gama, né, toda a aventura no mar, os perigos que ele vai enfrentar, né, vai fazer referência à mitologia grega, tudo aí no meio. E por fim, o epílogo, que é o final, né, é a finalização aí do poema. Ele vai falar um pouco, né, da angústia dele, ele se mostra angustiado com a pátria e tem aí uma pequena crítica também. Tem alguns elementos importantes nos Lusíadas. Dentre eles, eu vou citar a Ilha dos Amores, o Velho do Restelo, o Gigante Adamastor e Inês de Castro. São passagens importantes aí, tá? A Ilha dos Amores é um mito, na verdade, né? Ele retoma a mitologia grega. É contado nos cantos nono e décimo. E nesses cantos, Camões relata a vontade da deusa Vênus em premiar os heróis lusitanos com um merecido descanso e com prazeres divinos numa ilha paradisíaca, né, que fica no meio do oceano, que é a Ilha dos Amores. Tem também o episódio do Velho do Restelo. Esse Velho do Restelo é quando as naus, né, de Vasco da Gama estão se despedindo no porto de Belém, lá na praia. Então, um velho, né, que é chamado de Velho de Restelo, ele manifesta a sua oposição a essa viagem, né? Ele fala que muitas mães vão perder seus filhos, né? Muitos vão chorar, ou seja, ele acha uma bobagem essa viagem, ele questiona, né? Para que isso? Então, o Velho do Restelo, ele representa a oposição a isso, né? Posição passado versus presente, antigo versus novo. Ele meio que critica essa viagem. E tem também o gigante Adamastor. Esse gigante Adamastor, ele representa as forças da natureza contra Vasco da Gama, sob a forma de uma tempestade. Ele é narrado, né, no canto quinto. Então, ele faz aí uma referência também à mitologia grega, né, aos gigantes aí, aos monstros, e também se refere aos perigos do mar. Na verdade, o gigante Adamastor, ele é o cabo das tormentas, que era muito perigoso, né? Aí passavam correntes marítimas, o mar ficava revolto, ficava agitado, aconteciam muitos naufrágios, né? Nesse cabo aí, tá? Das tormentas. Então, por isso, né, dizia que vivia aí nesse local gigante, chamado Adamastor, e ele vai tentar atrapalhar mesmo a viagem de Vasco da Gama. E tem também o episódio de Inês de Castro, que eu já comentei com vocês, né, na aula anterior, que era uma plebeia, ela era empregada da rainha, casada com o rei de Portugal, e assim,
o rei era Dom Afonso, né? Dom Afonso IV. Esse rei não queria, né, que o filho dele, Dom Pedro, se casasse com essa plebeia. Ele não aceitava porque ela não tinha origem nobre. Então, ele tenta impedir de todas as formas, né, esse relacionamento aí. Ele chega a exilar Inês de Castro, né, das fronteiras com a Espanha, né, Ilhas Castelhanas, mas não tem jeito, Dom Pedro continua se encontrando com ela, acaba tendo filhos com ela, e assim ele acaba trazendo ela de volta quando ele fica viúvo da Dona Constância, né, que era de origem nobre, ele se casa com ela, né, mas ele fica viúvo e traz Inês de Castro. Numa das viagens dele, né, de Dom Pedro para uma caçada, o rei Dom Afonso manda seus ministros matarem a Inês. Ela é degolada. E quando o Dom Pedro retorna da caçada, encontra ela morta, né? Futuramente, quando o Dom Afonso morre, que o Dom Pedro vai assumir a coroa, ele se vinga da morte, né, da Inês, ele mata aqueles que mataram, né, que degolaram ela, e ele manda que ela seja ordenada rainha, mesmo depois de morta, né? Então Inês, ela se torna rainha depois de morta, tá? E com isso, né, vem a expressão agora é tarde, né? Porque Inês é morta, né? É tarde demais, não adianta ela se tornar rainha, né? É tarde. O classicismo em Portugal permaneceu até 1580, que é o ano em que morre Luís Vaz de Camões, tá? Esse mesmo ano também marca a união das coroas ibéricas, a aliança estabelecida entre Espanha e Portugal, que foi até 1640. Nesse período, no Brasil, esse período ficou conhecido como quinhentismo, que será assunto para a nossa próxima aula. Então eu paro por aqui, um beijo a todos, até a próxima.